Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes, boa noite aos que estão em casa, assistindo este culto do primeiro dia da semana. É uma alegria sempre receber a todos para adorar a Deus, né? E vamos começar adorando, louvando ao Senhor com o hino Quando Deus Fizer Chamada, número 127. Deus fizer chamada para os santos seus unir, estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e a glória conduzir, que feliz reunião teremos lá no mar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Passados para sempre dessas vidas tristes, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando as harpas ressoarem pelas bombonhas sem fim, anunciando então amado jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Vamos curvar nossas frontes e fazermos uma oração. Pai do céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida e de saúde em meio a tanto caos e confusão. Pedimos, Pai, que o Senhor venha estar conosco aqui agora nos momentos que se seguem, nos momentos que abriremos a Tua Palavra. O Senhor venha estar iluminando a nossa mente para que tenhamos o real entendimento da Bíblia. Por favor, também venha estar com os nossos familiares, todos os nossos entes queridos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito boa noite aos que aqui estamos, não é? E aqueles que estão acompanhando a gente ali pela internet, estão online conosco cada noite. Que bom ter você, viu? Você que é membro da igreja aqui no Lago Sul, você que assiste de outros lugares. Nós temos muitos amigos que ainda a gente não conhece, conhece apenas virtualmente. Sabia que alguns deles me mandam mensagem? Me mandam mensagem: ô pastor, eu sou aquele rapaz lá de Jaboatão dos Guararapes, lá, que eu estou sempre lá no chat de vocês lá do Lago Sul e tal. Que bom, continue conosco e tal. Vários me mandam, né? E deve mandar para alguns de vocês também. E eu gosto sempre de fortalecer a ideia de que é bom cultuar a Deus, vir à igreja quando podemos, evidentemente,
por conta da pandemia, a gente sabe que há limitações, não é? É bom, faz bem para o coração da gente. Um culto de domingo à noite, ou aqui, ou você que aí está em casa, por conta das razões óbvias, um culto de domingo à noite está dizendo para Deus: Senhor, eu quero uma coisa da minha vida. Eu quero sempre começar com o Senhor. Eu quero sempre começar com o Senhor. Eu quero começar as minhas manhãs na sua presença. Eu quero começar minha semana na tua presença. Entende? Então, eu diria a você, os que podemos estar aqui, temos uma equipe sempre aqui para dirigir o programa. E você que está acompanhando pela internet, nunca deixe de aparecer na presença do Senhor. É de manhã, o dia está nascendo, apareça lá. Eu moro num lugar onde tem muitos pássaros ali, não é? E eu acho muito interessante que o dia começa com eles cantando. Eles já abrem o seu ináriozinho lá e começam a cantar. É impressionante o louvor que eles fazem na janela da gente lá. E aqueles que têm essa oportunidade de viver em algum lugar aqui em Brasília que tem esta possibilidade, sabe que é assim. O dia amanheceu, eles já abrem o inário e vão cantar, reúnem a família e vão louvar o nome do Senhor, não é? Com a música, com a melodia que Deus colocou no coração deles. Então, não deixe de cultuar. Não deixe de estar na igreja, mesmo que seja na igreja aí na sua casa. Não é? Porque isso fala muito para Deus a respeito do que vai no seu coração. E tem mais um aspecto que eu queria dizer, antes da gente ler o texto desta noite, que isso não fala só para Deus a respeito do seu coração, mas isso é um testemunho para o universo. Tanto o universo de Deus, anjos e seres de outros lugares que nos podem contemplar, certamente, mas também isso fala também para o universo caído, para aqueles no universo, né, que caíram, digamos assim, os anjos do mal, eles veem em você um testemunho muito forte, e isso engrandece o nome de Deus. Deus pode dizer para o inimigo das almas o seguinte: olha, está vendo aí? Você disse que eu não podia perdoá-lo, você disse que eu não podia amá-lo, você disse que ele não gosta de mim, você diz, por que você o perdoa se ele não se importa com as suas coisas? Como que ele não se importa com as minhas coisas, se todos os domingos, quartas e sábados ele está me cultuando? Como que ele não se importa? Entendeu o testemunho? Isso é um negócio muito forte. É muito forte. Como que ele não se importa comigo, se ele está lá tocando o teclado, o piano, se ele está lá cantando no louvor, se ele está lá na equipe da comunicação, se ele está lá na casa dele, você que está em casa com o equipamento ligado, como que ele não se importa com as minhas coisas, se em pleno domingo chuvoso, que ele poderia estar fazendo outras coisas, não é? Ele está lá com o seu celularzinho ligado em algum cantinho, porque ele ainda não tem um computador, ou ele está com o seu computador, ou ele ligou e conectou na televisão lá, a imagem está assistindo o culto. Como que ele não se importa? Entendeu porque eu posso perdoá-lo? Entendeu porque eu posso salvá-lo? Porque ele se importa. Entendeu isso? Então, quero reforçar em você sempre essa ideia de que você nunca deve ausentar-se dos momentos de adoração. Mesmo que, evidentemente, você não possa vir aqui à igreja, mas há um momento de adoração que chega aí na sua casa, no seu coração, nas manhãs de cada semana e nas noites de culto que nós temos aqui na igreja e que estão sendo transmitidas para favorecer e ajudar você nesse momento tão importante da adoração a Deus. Gostaria só de lembrar o que nós já mencionamos ontem. A Poliana está com a sua equipe trabalhando o assunto da Semana Santa, né? Daqui a mais 2 domingos já é Semana Santa.
No outro domingo, além do próximo, nós já estaremos daqui transmitindo o tema da noite, da primeira noite da Semana Santa, né? Daquela semana maravilhosa de evangelismo que todos os anos a Igreja Adventista dirige. Então, vá preparando aí, você já convidou seu amigo, seu vizinho para a live que você vai fazer? Você vai usar o quê? É o Zoom? Você vai usar o Zap? Como é que você vai fazer? Ou você está deixando esse assunto passar para lá? Não deixe isso passar. Porque Deus tem também objetivos nos dias de crise. Deus também tem sonhos para os dias de crise. Ele quer que pessoas em dias de crise o encontrem. E haverá, vou dizer para você uma coisa importante, antes de ler o texto. Olha para mim aqui, ó. Nos dias de crise que nós estamos vivendo, vou dizer para você, muitas pessoas só encontrarão a Cristo nesses dias de crise. Sabia disso? Estas pessoas estão aí. Talvez em dias de paz, elas jamais encontrariam a Jesus. Não, porque elas estariam envolvidas com outras coisas, estariam em algum bar, em alguma boate, em alguma atividade, estaria viajando, estaria no normal. Mas como Deus cerceou o normal, tirou a vida dela do eixo natural das coisas, agora ela está sem seu eixo natural funcionando. E aí ela abre espaço para que a influência do Espírito Santo agora a alcance. Você entendeu isso? Então, nessa Semana Santa, não fique em casa sem fazer sua live. Faça sua live. Pega o celular, pega um programa desses aí, mesmo que seja o Zap, que pode chamar até 8 pessoas na ligação, né? E aí leia os textos da Bíblia. Nós temos um temário lindo sobre a vida de Jesus que você pode utilizar. Então, não esqueça disso. A gente está falando e lembrando, para você não se esquecer mesmo. Porque algum amigo seu, alguma amiga sua, só vai dar lugar para Cristo na sua vida agora, na hora da crise. Depois que a crise passar, ela vai perder o interesse. Então, aproveite momentos assim, porque Deus está perfeitamente ativo e o Espírito Santo está salvando gente. Muito bem. Dito isso, obrigado pela sua conexão conosco e que Deus abençoe sua vida e a sua família. Os dias da nossa vida, vamos ler Salmos, no livro dos Salmos, né? No Salmo 90, abra sua Bíblia. No Salmo 90 e o verso 10. 90, deixa eu achar aqui, Salmo 90 e o verso 10. Deixa eu ver se confere aqui. O Salmo 90 e o verso 10. Aqui diz assim, se a anotação que eu fiz está correta, olha só. Isso mesmo. Deixa eu só ver aqui. Nós temos aqui muita gente ligada conosco, olha que bom. Nesta noite eu estou falando para o José Negreiros, é isso? Lá de Presidente Dutra. Deus abençoe você, viu, querido? Temos outros aqui, né? Tem alguém pedindo oração, né? Pelos pastores, pastor Natanael, Luiz Lima, que estão com Covid no hospital São Domingos, no Maranhão. Olha, vamos orar. Ido de Oliveira? Job, né? Job. Obrigado, Poli. A Célia Pires, de Salvador da Bahia. Olha, que legal. Célia, obrigado por estar conectada conosco. O Nelson, do Pará. Irmãos da igreja acompanhando, obrigado os irmãos, né? Cristina Von Held, pastor Fulkner, Suzana, a Leila Thelma, Deana. Olha que legal. Olha, Deus abençoe você. Olha o texto. Salmo 90,
o Salmo 90 e o verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a quantos? A 80. Está aqui na minha versão, né? Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Existe, assim, uma busca muito grande, incansável mesmo, pela longevidade. Viver muito, né? Viver muito. E por que não dizer pela imortalidade? A ciência vive debruçada em suas mesas de trabalho e equipamentos eletrônicos, né? Olhando o interior das células e o desenvolvimento do organismo e da vida, tentando descobrir o caminho, né? Deve ter um caminho, uma fórmula, né? Que nos leve de volta né? À imortalidade. Então, há essa preocupação muito grande. Alguns chegam a afirmar que nós somos mesmo imortais. Sabia disso? Há muitas pessoas que creem que o homem é imortal. Que passamos por essa vida e continuamos em outro plano. Continuamos em outro plano. Sem nunca morrer, de fato. Há pessoas que creem assim, né? Eu li sobre alguns destinos no mundo onde a média de vida é bastante alta. De acordo com dados da ONU e outras pesquisas mais, nesses lugares a média é bem alta, ficando entre 80 e 90 anos. No Brasil, estudos revelam que houve um aumento considerável da expectativa de vida nos últimos 30 anos, né? Era de 65 anos, por aí, passou para 77, subindo para mais de 11 anos em 3 décadas, né? Quase 80 anos, né? Expectativa de vida. Quanto tempo eu vou durar, né? Quanto tempo eu vou viver? O que contribui para uma vida longa, segundo a ciência, né? E os que estudam o assunto? Uma qualidade de vida boa, né? Alimentação, né? Emoções controladas, equilibradas, são itens que eles colocam como sendo razões para que você tenha uma vida mais longa, alimentação balanceada, um sistema de saúde que funciona. São itens que são colocados como contribuidores para uma vida longa, né? E estes são itens que estão entre os motivos que permitem a alguns sortudos uma expectativa de vida maior. Agora, se alguns dizem que que o ser humano é imortal, a Bíblia não parece concordar com isso. A Bíblia nos diz que houve um dia na história da humanidade. Houve um dia na nossa história, há muito tempo atrás, que aconteceu uma ruptura de nossa ligação com a fonte da vida. Houve um dia na nossa história que houve uma ruptura de nossa ligação com o Criador de todas as coisas, o Criador da vida. E essa ruptura roubou tragicamente a nossa imortalidade. Um dia ela foi nossa, mas nós a perdemos. Então, do ponto de vista da Bíblia, essa ruptura tragicamente nos levou para a condição de mortais. E afirmar, do ponto de vista bíblico, que o homem é imortal e que existe um outro plano no qual ele existe depois da morte, não faz sentido no plano bíblico escrito e revelado por Deus.
Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Veja comigo como foi que Deus estabeleceu que as coisas deveriam ser e elas depois saíram do rumo. Gênesis, o capítulo 2, lá no começo. Você sabe que os 2 primeiros capítulos da Bíblia, eles exatamente falam sobre esse assunto, né? Mundo perfeito, imortalidade, eternidade, mesmo que dependente de Deus, porque Deus é que é a fonte da vida, a nossa imortalidade, a imortalidade que o homem um dia teve, sempre foi dependente de Deus, ele não tem imortalidade, nunca teve, inerente, o homem, né? Foi uma imortalidade dependente, assim como a dos anjos, né? Depende de Deus, porque Ele é que é a fonte da vida. Então, aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, esses 2 capítulos, estava dizendo, exatamente falam sobre esse período da perfeição. A partir de Gênesis 2, todos os demais capítulos da Bíblia, centenas dos capítulos que seguem, né? Eles não falam mais do mundo perfeito, nem da imortalidade, mas das trágicas consequências da escolha que a humanidade fez. E, coincidentemente, os 2 últimos capítulos da Bíblia, lá em Apocalipse 21, 22, volta a traçar o plano de Deus de retorno à nossa origem, que foi traçado nos 2 primeiros capítulos. E aqui em Gênesis 2, o capítulo 16, o verso 16 e o verso 17 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, falando com Adão, falando com a humanidade, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, você perderá a imortalidade. O homem foi imortal. Deus deu a ele este presente, esta oportunidade, quando ele viveu conectado diretamente a Deus. E ainda hoje, a conexão com Deus, mesmo no mundo de pecado, onde não somos imortais, chegamos a 80, diz o texto que lemos no início, né? E grande parte dele é enfado e cansaço, mas mesmo neste mundo de pecado, a nossa qualidade de vida aumenta incrivelmente quando estamos conectados à fonte do bem, à fonte do amor, da bondade, não é? E seguimos as suas orientações, cuidando do nosso corpo, né? Nos alimentando adequadamente. O que a ciência e a verdadeira ciência afirma é baseado na Bíblia. Porque a verdadeira ciência nunca é contrária à revelação. A ciência diz que uma boa alimentação saudável, adequada, e a Bíblia fala sobre isso, ela é um fator que contribui para uma qualidade de vida e até mais longevidade nos tempos atuais. E é verdade, é verdade. A ciência fala sobre saúde mental, né? Grande parte, os psicólogos e os que analisam o comportamento da mente humana, diz que nos grandes centros, em torno de 30% da população vive sérias doenças mentais. E isso não deixa de ser verdade, porque a Bíblia diz que quanto mais a nossa mente está centrada na mente perfeita de Deus, mais nossa mente consegue copiar os caminhos corretos da vida que segue a vida mental saudável, né? Confiança. São remédios, são remédios. No meio de uma crise como esta, manter confiança em quem? Né? Manter confiança nos sistemas, quaisquer que sejam eles. Manter confiança em quê? Em pessoas que falham. Quando esta confiança é ferida, quando ela não é correspondida, abre-se uma sequela na nossa saúde emocional. Por isso, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem.
Deus chama você, querido, querida, a ter mais longevidade, mais saúde, até que um dia Ele possa devolver a imortalidade a você, porque Ele vai fazer isso, nós já vamos ver. Mas Ele chama você a ter mais saúde, mais vida plena, mais alegria na sua vida, alegria verdadeira, conectando sua mente, sua vontade, sua vida, seus dias, suas decisões a Ele. Quanto mais perto dele você vive, mais a sua normalidade psíquica se estabelece, né? O seu equilíbrio na vida se estabelece. Então, você pode olhar para o mundo como o nosso, quantos desequilíbrios gerando problemas em todas as áreas da vida humana. Morei em São Paulo há alguns anos e tive a oportunidade, não muito legal, mas tive a oportunidade de passar ali pela Cracolândia algumas vezes. O desequilíbrio daquelas vidas, ou a condição daquelas vidas que ali estão dormindo de qualquer forma, comendo o que aparece, vivendo uma subvida. Aquela condição em que vivem, eu às vezes passava e ficava pensando, isso veio de um desequilíbrio que veio de viver longe da fonte do equilíbrio. Quantos desequilíbrios gerando problemas na vida das pessoas, e alguns tão graves que as levam àquela condição. Entendeu isso? Então, quando Deus disse a Adão, a humanidade em Adão, que eles deveriam viver a orientação que ele dava, é porque aquela orientação era geradora de vida, de saúde, de equilíbrio. E se aquilo fosse rompido, significaria um rompimento trágico, como de fato ocorreu, que traria as consequências que trouxe. Deus falou assim, se vocês romperem esse equilíbrio, essa conexão, vocês vão perder muitas coisas. Então, quando você rompe a conexão com Deus hoje, na sua vida cristã, no seu relacionamento com a vida, enfim, você perde muitas coisas também. E esse desequilíbrio pode trazer consequências na sua vida familiar, na sua vida pessoal, não só na sua vida espiritual. Entendeu isso? Agora, a Bíblia também diz que um dia Deus vai restaurar aquilo que tínhamos no princípio. E quando a gente estuda a Bíblia, e vocês já tiveram a oportunidade de lê-la talvez algumas vezes, vocês descobrem uma coisa muito interessante. Parece que o último estágio que nós vamos viver, na nossa experiência como seres humanos, aqui que estamos numa jornada em direção à recuperação, à salvação, à reestruturação de nossa vida com Deus, parece que o último estágio é uma espécie de retorno ao princípio. Porque no princípio tudo foi perfeito. No princípio tínhamos a imortalidade. No princípio éramos felizes. No princípio vivíamos em ambiente perfeito. Depois que passarmos por esta experiência de vida aqui, parece que o último estágio lá será o desaguar no começo de novo. Deus vai construir ou reconstruir aquele princípio de volta e nos presentear com ele outra vez, para que sigamos o nosso relacionamento perfeito com Deus, que foi rompido nesse lapso de pecado. E a Bíblia fala sobre isso, pastor? Fala. Quer vir comigo? Vamos lá no Novo Testamento. Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo 15.
Olha que coisa linda é esse texto para a gente começar a semana pensando nestas coisas tão especiais, né? Aqui, 1 Coríntios, repito, capítulo 15. Acompanhe comigo a partir do verso 51. Que revelação, hein? Que revelação. Nós já a lemos algumas vezes, né? Mas o apóstolo São Paulo chama isso de mistério, né? Mistério. Na maioria das vezes, quando a palavra mistério aparece na Bíblia, ela quer dizer inédito, coisa nova, eu vou dizer para vocês. Paulo diz assim, ó: eis que vos digo uma coisa nova, inédita. Uma coisa na qual talvez você ainda não tinha pensado, e se pensou, não pensou tão completamente quanto vou lhe dizer, porque agora falo, diz Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, que revela todas as novidades do plano de Deus para a sua vida. Aí ele diz lá no 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que texto, hein? Que texto. Que revelação. Sabe, às vezes nós pensamos que só a nossa geração vive os trabalhos e problemas que vivemos. Outras gerações também viveram os mesmos problemas. Quando você lê textos outros da Bíblia, você vê que nós já lemos aqui, que Jesus olhava as multidões e as via fadigadas, cansadas, tristes, estressadas, como ovelhas sem pastor. A vida sempre foi um desafio para todas as gerações. Todas elas viveram muitos desafios. E quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo para corações que tinham anelos profundos de viver uma vida diferente. O homem na sua composição celular, genética, né? Vinda direto das mãos do Criador, mesmo que agora nós estejamos com milhares de anos de pecado. Parece que, ainda assim, Deus consegue preservar na nossa composição, na nossa compreensão íntima, essa ligação que algum dia nós tivemos com Ele, perfeita em Adão. E o nosso corpo, diz Paulo, e a própria natureza clama por alguma coisa que parece que nós perdemos, e de fato perdemos. Paulo chega a dizer que a natureza geme na expectativa de que coisas que algum dia foram diferentes voltem a ser como foram. Percebe? Olha a ligação que você tem com Deus. Quando você foge disso, nas manhãs e noites da sua semana. Quando você busca romper isso na sua vida pessoal ou familiar, você se envolve em muitos problemas. Mais complexos e difíceis de serem resolvidos, porque lhe faltará sensatez, equilíbrio emocional para lidar com eles e saber resolvê-los. Entende? A vida é um mar de problemas, né? Aliás, viver já é uma coisa... nós temos até que todo dia agradecer a Deus, né? Porque a gente escapou, né? Nós temos um médico aqui, Dr. Gilson, né? Ele que estudou de maneira mais detida essas questões, né? Da vida, como médico que é, mas a vida é um milagre, né? Nós escapamos. Quantas crises vive uma criança? Nascer já é um risco terrível, morre a mãe ou morre o filho, ou escapam os dois, então, né? Tá certo? Pode morrer no parto, né?
A gente escapou, estamos aqui. Agora vem uma série de problemas depois que nasce. E tem vacina para isso, vacina para aquilo outro, e tem que fazer, porque se você não fizer, você não escapa. Nós conhecemos tempos, aqueles que são mais velhos, em que a mortalidade infantil era uma coisa absurda, porque faltava preparo, condições, técnicas, né, para que se superasse esses inimigos da vida humana que provocavam crises contínuas na primeira, na segunda infância. E aí depois você cresce, vem outras crises, né? A adolescência, a juventude, a crise da meia-idade, a terceira idade, crises. Por isso o salmista disse no salmo que lemos no começo, né? A vida dura 70, em havendo vigor vai 80. Mas enfado e canseira é a sorte do homem depois que perdeu a sua conexão perfeita com Deus. E é bom ler a Bíblia todo dia, porque a Bíblia traz de volta a renovação da esperança, que muda a nossa concepção do dia em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma pandemia, mas isso acontece porque a Bíblia nos ajuda a entender. Estamos vivendo um problema pessoal ou familiar, estamos vivendo, mas como é que a gente pode caminhar? Se eu não posso resolver, mas eu posso orar. Se eu não tenho soluções, mas eu tenho onde buscar e elas poderão vir. Ainda hoje estivemos fazendo um estudo com um grupo de amigos que preparam o estudo da lição na classe de professores, né? E a gente estava estudando Abraão numa encruzilhada terrível, né? Ele, aos 90 anos, ainda trabalhando a sua perfeição. E ele dizendo para Deus: Senhor, mas eu já estou com essa idade, o Senhor disse que eu seria pai de uma grande nação, e como é que é isso? Mas aí ele buscou a Deus, né, para conversar com Deus. Essa conexão é fundamental. E Deus disse para Abraão: olha, Abraão, fica tranquilo, eu vou ser seu escudo, eu vou guiar você. Eu sei que não é fácil para você olhar para a sua idade e você não ter filho, e entender a minha promessa de que você vai ser pai de uma grande nação. Que coisa tremenda, né? Quando Abraão teve seu filho, ele já tinha 100 anos de idade, a sua esposa 90 anos, ela era 10 anos menos que ele, não? Então, o texto que nós estamos lendo aqui nos diz que um dia nós vamos recuperar em Cristo aquilo que perdemos por conta de Satanás. Em Cristo nós teremos de volta aquilo que nos foi tirado pelo inimigo. Aquilo que é corruptível ou que se tornou corruptível, aquilo que se tornou mortal, vai revestir-se de imortalidade. E eu concluo as nossas considerações desta noite refletindo exatamente sobre isso, né? Quando Deus criou o homem, Ele o criou de tal forma que ele pudesse viver na sua imediata presença. O homem foi criado de tal maneira, de tal forma que ele pudesse viver na presença de Deus sem problemas de ser destruído, consumido pela glória inexplicável de Deus. 437. Vamos ficar em pé então e louvar ao Senhor? Ouvi da bela história
maravilha de hino e de mensagem da Bíblia, né? Eu só quero aqui fazer o agradecimento aos amigos. Nós tivemos uma queda na energia, talvez você que esteja acompanhando aí percebeu, né? Mas já voltou e a gente percebe que o link foi restaurado. Só queremos agradecer os que estão conosco, o Rony, lá de Diadema, em São Paulo, a Francinete Oliveira de Souza, do Maranhão, a Lourdes, lá de Planaltina, de Goiás, João Brito, de Jequié, na Bahia, Zenilda e a Dayara Silva. E também dizer para os que fizeram seu pedido de oração, né, nós vamos orar por vocês. A Dil fez um pedido pelo seu irmão, a Ellen também está pedindo oração pelos que têm problemas com a saúde, a Covid, né, lá em Poconé, no Mato Grosso. Vamos orar por essas pessoas. A Dayara pede oração por ela também, não é? Vamos orar por você também, Dayara. E a Maria José, ela pede oração também por sua vida, por suas lutas, por seus problemas. E agradecemos também aos irmãos queridos que estão assistindo conosco, né? Temos um bom número de pessoas que assistiu o culto hoje conosco, entre eles o Dr. Teodoro, aqueles que já mencionamos antes, e também agora a Mônica, não é? A Meri, que bacana. Deus abençoe você, que a sua vida seja enriquecida pela presença do Senhor nessa nova semana. Vamos orar? Querido Deus, louvamos teu nome com alegria, com gratidão no nosso coração, pela vida, pela oportunidade da salvação em Cristo, e por sabermos que os seus planos eternos, confiáveis, que não mudam, podem ser planos para a nossa vida também. Ajuda-nos a estarmos contigo cada dia em nossa experiência cristã, de vida pessoal e familiar, para que naquele dia, quando o Senhor restaurar a nossa sorte, a sorte da humanidade, para retornar ao perfeito Éden, que todos nós que aqui estamos, aqueles que estamos assistindo, aqueles que amamos também, que estejam prontos para viver a vida com Cristo no céu. Perdoe as nossas faltas, dirija-nos nesta nova semana, nós oramos em Cristo. Amém. Deus abençoe. Quarta-feira, 20 horas, estaremos de volta.